Muito bem, métodos de investigação esvaziados nos últimos anos durante a ofensiva contra a Lava Jato no STF têm sido resgatados pelo próprio Supremo e por outras instâncias do Judiciário em casos que miram Jair Bolsonaro e aliados do ex-presidente. Foi matéria na Folha de São Paulo, mas você que acompanha o Papo Antagonista já sabe disso há muito tempo. Eu fiz aqui editorial de abertura, no caso de delação, que revelou provas no episódio envolvendo Marielle Franco, foi assassinada. Nós comentamos aqui no caso da delação de Mauro Cid, e agora vamos relembrar para vocês à luz dessa reportagem de um jornal. Em maio desse ano, por exemplo, o ministro decano do STF, que é o mais antigo da corte, Gilmar Mendes, comparou a delação de pessoas presas à tortura. Vamos refrescar a memória de vocês com esse vídeo, que circulou bastante quando eu estava de férias. Então, solta aí. São páginas que envergonham a justiça. O que se fez em Curitiba, nessa chamada República de Curitiba com a Lava Jato, nós temos que, na verdade, fazer um escrutínio muito severo, muito severo, muito severo. Porque se trata de algo extremamente grave. Isso teria que ter inquérito, igual a esse inquérito que nós tivemos aqui, para saber o que se passou. Porque as pessoas só eram soltas, ministro Fachin, liberadas depois de confessarem e fazer acordo de leniência. Isto é uma vergonha e nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura, usando o poder do Estado. É disso que se trata. Isto é uma vergonha. E eu acho que o CJF deveria investigar, a despeito deles terem deixado já as funções. Porque se trata de corrigir para que isso não mais se repita. Aí, o Gilmar Mendes, como é que ele faz com as sobrancelhas, Greve? Fala aqui, vai. Faz Tem um bico também ali, né? Isso é uma vergonha. Aí, tem gente que ouve isso, que assiste a essa cena e acha que esse tipo de posição vai ser aplicado independentemente dos personagens, independentemente da investigação, mas não, você não está assistindo ao Papo Antagonista, você está assistindo ao ministro do STF, Gilmar Mendes, que agora tem defendido a atuação do Alexandre de Moraes, que manteve o tenente-coronel Mauro Cid detido por cerca de 4 meses e determinou a soltura do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, após homologar a colaboração premiada fechada com a PF. Então, quer dizer, Gilmar Mendes era contra, chamava de coisa de pervertidos você manter o sujeito preso e soltar quando ele fecha um acordo de colaboração premiado. Mas isso era no caso da Lava Jato, que a Lava Jato incomodou muito o sistema, esse sistema tão protegido em tribunais superiores. Agora, em relação a golpismo, do maior rival do atual presidente da República, que indica os apaniguados, afilhados, aliados, amigos de muitos ministros, agora, curiosamente, coincidentemente, a posição muda. A reportagem da Folha menciona outras ações que foram retomadas, como as prisões preventivas alongadas. Também já foi pauta aqui no programa. O jornal cita o caso de Jorge Naime, ex-chefe do Departamento Operacional da PM do Distrito Federal, detido por determinação de Moraes desde fevereiro. Suspeito de omissão no 8 de janeiro, Naime não foi julgado até hoje. Outro caso citado é o do ex-ministro General Braga Neto, que foi vice na chapa de Bolsonaro nas eleições de 2022 e teve sigilo telemático quebrado pela Justiça Federal do Rio de Janeiro recentemente. A medida ocorreu no âmbito de uma investigação da PF que mira supostas irregularidades na compra de coletes balísticos em 2018, quando Braga Neto era interventor do governo federal na segurança pública do Rio. Os advogados de Bolsonaro e seus aliados têm dito que apurações como essas têm como premissa o mesmo método do qual era acusada a Lava Jato, o Fishing Expedition. Nesses casos, o judiciário determina uma medida investigativa para apurar uma situação específica, mas acaba procurando provas ligadas a outros casos. Lembrando que isso era uma acusação feita por aqueles que até hoje se voltam contra a Lava Jato, contra, portanto, a força-tarefa. Quer dizer que em todos os casos,
isso realmente acontecia. Só que agora está acontecendo. Mas não importa no raciocínio dos líderes, do sistema, como a gente muitas vezes denomina, não importa exatamente o que se faz, o que se fala, mas quem faz, quem fala. Outro ponto citado na reportagem da Folha é que Moraes tornou-se relator de quase todas as apurações contra bolsonaristas, o que tem sido criticado pelo ex-presidente e seus aliados. Não só pelo ex-presidente e pelos seus aliados, mas por todos aqueles que cobram pelo menos alguma coerência do Supremo em relação àquilo que os seus ministros dizem, em relação àquilo que eles fazem. Anos atrás, quando era juiz, Sérgio Moro foi atacado por ter ficado com boa parte dos casos de corrupção na Petrobras. Grebe, quais são as suas impressões gerais sobre esse duplo padrão, essa indignação seletiva? Felipe, a gente vem observando, como você bem disse, já há algum tempo. Eu também escrevi aqui no site, né, que o Supremo, o Brasil, estava abrindo mão de toda a lógica de combate à corrupção que tinha começado, todo o ferramental, toda a lógica de processo penal que tinha começado a se formar ali na época do mensalão, começo, né, da década passada. O Supremo resolveu rasgar tudo isso, jogar tudo no lixo, botar para baixo do tapete, dar uma cambalhota e começar a ver as ações penais de um outro jeito. A gente sabe quando foi que isso começou, mais ou menos, né? Foi mais ou menos na mesma época em que a Cruzoé, por sinal, revelou que o ministro Dias Toffoli era mencionado nos casos nos papéis da Odebrecht. Né? Foi acusado, na verdade, a revista de mentir. Isso. E não tinha nenhuma informação falsa. Quer dizer, havia o e-mail, todos hoje em dia temos acesso ao documento original do Marcelo Odebrecht para 2 executivos da empreiteira, se referindo a Dias Toffoli como amigo do meu pai. E depois, os advogados explicaram que o amigo do meu pai era o Dias Toffoli, e o Marcelo Odebrecht, em depoimento filmado, também explicou. Quer dizer, foi absolutamente desmoralizada aquela medida determinada pelo Moraes em camaradagem com quem abriu o inquérito de ofício, Dias Toffoli. Então, a primeira palavra que eu usei foi indevida. A Cruzoé não acusou ninguém de nada. Ela revelou a existência de um documento que fazia parte de uma investigação e, como disse Felipe, esse documento depois se mostrou absolutamente fidedigno e tudo mais, né? Então, o Supremo começou a mudar a sua atitude em relação ao combate à corrupção naquela época, e vinha fazendo isso, continua fazendo isso em tudo que tem a ver com a Lava Jato. Mas em tudo que tem a ver com o combate aos aloprados do 8 de janeiro, a velha lógica de combate voltou, né? Então aí, ó, gente presa desde fevereiro, estamos entrando em outubro, são 7, 8 meses de prisão preventiva, sem julgamento. E uma coisa importante para notar, Felipe, é que os presos da Lava Jato sempre tiveram acesso ao Supremo, por meio de habeas corpus, dezenas, centenas de habeas corpus. Eles nunca foram proibidos de recorrer a todos os meios possíveis de proteção dentro do nosso sistema judiciário. Em inúmeras vezes, o Supremo Tribunal Federal relaxou as prisões preventivas e, em inúmeros outros casos, manteve as prisões. Então, não é que esses acusados da Lava Jato tenham ficado presos sem o conhecimento do STF e sem decisões dos ministros do STF, que por muito tempo, consideraram absolutamente legítimo que eles permanecessem presos. E teve até o habeas corpus preventivo pedido pela defesa do Lula, que foi negado por maioria no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, foi negado o pedido para que o Lula não pudesse ser preso. Então, na prática, o STF autorizou que o Lula fosse preso. E isso aconteceu. Aí depois veio toda uma campanha midiática baseada num produto sem autenticidade conferida pela PF, muito pelo contrário.
né? Você tem o laudo da Polícia Federal apontando a não autenticidade daquele material. Então você teve material ilícito, obtido por meios criminosos, que originou toda uma campanha midiática, principalmente no campo da esquerda, para tentar desqualificar toda a operação e fingir que tudo aquilo tinha sido inventado por pessoas demoníacas que, no fundo, tinham um projeto de poder político. E aí, mudando os ares da política e contando, né, com a popularidade que o Lula ainda mantém em determinados setores da sociedade, eles acabaram mudando determinadas posições. Mas, repito, o Supremo autorizou a prisão do Lula. E Felipe, é interessante você ter tocado nesse assunto, né? Das mensagens da Vaza Jato, né? A Lava Jato, no começo, era muito criticada por juristas e advogados de esquerda, ou os prerrogativistas, sei lá eu como chamar esses caras, porque desde a época do Mensalão, começou a valer uma teoria, vamos dizer assim, ou um modo de pensar dentro do Supremo, que autorizava os ministros a formar o seu convencimento, mesmo com base em conteúdos, materiais e indícios que não constituíam prova dentro do processo, certo? Criticados, isso é um absurdo, você só pode utilizar a prova, essa teoria de que o juiz pode ter liberdade para formar o seu convencimento com base no desenho que se forma dentro do processo, é um absurdo tal. O que o STF fez? Utilizou provas ilegais para fazer justamente isso, alegar uma convicção, a formação de uma convicção a respeito do comportamento do Moro, dos procuradores e tudo mais, e decidir desmontar com base nisso. Ou seja, é outra instância em que valeu um pensamento num certo momento e depois parou de valer. Eu até prefiro falar de material ilegal, porque quando se fala de prova ilegal, se tem a impressão de que se prova realmente um monte de coisa, e aí, claro, cada um faz as suas ilações, e aí deixa na percepção de parte do eleitorado que um monte de coisa foi inventada. Não tem nenhuma prova de manipulação de prova, não tem nenhuma prova de fabricação de prova, tem nenhuma prova de que aquelas provas que foram coletadas na Lava Jato sobre o esquema de suborno, elas não eram verdadeiras. Não existe isso sequer, nem sequer, nas ilações feitas a partir de uma interpretação de conteúdo de material, de conteúdo não autenticado de material roubado. Então, assim, os fatos sobre o esquema de suborno, sobre os pagamentos de suborno, sobre imóveis preparados, reformados, customizados por empreiteiras de petrolão, são fatos que existiram no universo real, no mundo real, na realidade. Pode-se criar multiverso, realidade paralela, colocar um monte de gente na bolha, bombardeando de informações falsas, e, eventualmente, há até milhões de pessoas para acreditar. Mas o jornalismo precisa distinguir essas nuances e apontar aquilo que é fato, que está registrado em reportagens, está registrado no material probatório de investigações, está registrado em livro, está registrado em um monte de programas como esse, que simplesmente apontaram que empresas dos maiores representantes da elite podre brasileira, quer dizer, aquela mancomunada com o poder, essas empresas estavam molhando a mão de agentes públicos e privados e políticos, né, para obter contratos públicos. E vários políticos estavam ganhando muitas mordomias em razão desses esquemas. Então aqui a gente não esquece, em razão de desafetos, inimigos, pessoas que se quer perseguir, ou até eventuais erros, eventuais problemas de determinadas investigações, isso não apaga o histórico dos fatos. É isso que as pessoas precisam ter na cabeça. Existe uma estratégia de você desviar o foco para uma ou duas pessoas, fazer a caricatura, fazer a caveira, etc., para você botar o seu eleitorado para odiar alguém e fingir que o líder daquele grupo político ideológico é um santinho,
É a alma mais honesta do Brasil. Então aqui não, aqui a gente vai continuar no mundo real.